Fala galera, beleza? Professor João Gabriel aqui para falar de um tema hoje extremamente importante, que são os processos de socialização. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a formação da família, a importância que tem as instituições sociais no nosso processo de construção enquanto indivíduo, mas um indivíduo pertencente a um coletivo, né? Traremos aqui algumas reflexões de Durkheim, de Peter Berger, até mesmo de Luckmann. Mas antes de começar a minha aula, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Processos de socialização. Aqui nós já temos um tema muito importante. É um tema que todos nós, invariavelmente, passamos e estamos passando. Significa que falar de processo de socialização é falar como que o indivíduo se torna membro de uma sociedade. Por isso que eu gosto de trazer uma definição, que os processos de socialização, na verdade, são processos bastante contínuos, né? Processos que os indivíduos eles vão interiorizando determinadas normas e valores de que uma sociedade atribui, ou seja, um processo de instituição de normas que nós, indivíduos, vamos incorporando ao longo do tempo e que vamos produzindo isso em sociedade. O que isso significa? Significa que desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte, nós estamos em contato fundamentalmente com o mundo exterior a nós, que tem regras, que tem normas, que tem valores e que nos impõe determinadas formas de comportamento. Quando pensamos em normas, nós estamos pensando que todos os espaços, mesmo que a gente não concorde com elas, tem alguma atribuição de valor, tem alguma produção, por exemplo, de alguma norma, algum valor, algum significado. Às vezes, um significado mais autoritário, mais direto, mais rígido, outras vezes não, mas é um processo contínuo. Outro ponto que eu também acho relevante, antes de nós entrarmos aqui na obra de Durkheim, antes de nós entrarmos aqui no Luckmann e no Berger, é pensar que a socialização é um processo que nos coloca em contato direto com as instituições sociais. Por exemplo, família, a linguagem, a escola, o trabalho, o casamento, são todas socializações, formas e instituições que nos colocam diretamente em contato com essas normas e regras. Processos estes que, independente da nossa vontade, atua com determinado grau de exterioridade sobre nós. Ou seja, que independe da minha vontade particular, ele existe. Ele é até anterior à nossa própria existência enquanto indivíduo. Por exemplo, família. Família é uma instituição social que existiu antes de mim, inclusive minha própria família, né? Inclusive as outras famílias. Significa então que são sedimentadas, estão solidificadas nos nossos valores. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco teoricamente sobre essa questão. O primeiro autor que nós podemos aqui trazer um bom diálogo com ele é o sociólogo Émile Durkheim, que com certeza foi, aqui para a gente poder considerar, um dos pais fundadores da sociologia como ciência. Foi Durkheim que deu à sociologia um tratamento científico, através de regras, através de normas, inclusive que servem ao pensamento sociológico e científico. Na obra do Durkheim, a educação carrega fundamentalmente uma importância muito grande. A educação para o Durkheim ela serve com um interesse muito claro de construir o que ele chamaria de consciência social e, ao mesmo tempo, a ideia de uma certa coesão social. A educação é um processo que, na obra do Durkheim, atribui-se não só à escola, mas é um processo contínuo que está dentro dos âmbitos mais formais ou até os mais informais e sentimentais, a formação dessa interiorização de normas e valores. Por exemplo, quando nós pegamos o papel que uma escola mesmo, assim, uma instituição escolar carrega no indivíduo, nós podemos entender que grande parte da sua personalidade, ou daquilo que Durkheim chamaria da sua consciência coletiva, está associado aos papéis que a escola lhe ensinou. Então o papel do professor, o papel das regras, dos conteúdos, formata, constrói uma mentalidade. E é aí que nós podemos, então, a partir desta ideia, entender que a educação ela gera consciência social. O que é consciência social? Durkheim entende como todos os valores que o indivíduo carrega. Imagine normas, valores, regras, princípios que nós carregamos. Isso é a nossa consciência. Só que a consciência social, ela é dividida em dois tipos. Ela é subtraída, ela é relacionada a dois tipos. Uma consciência individual e uma consciência coletiva. Veja, presta muita atenção. A consciência individual é aquele conjunto de normas, valores, que definem o indivíduo enquanto personalidade. Ou seja, são um conjunto de normas e valores subjetivos que o indivíduo carrega. Princípios que formam ele de um modo excêntrico no mundo. Por exemplo, pode ser parte da minha consciência individual gostar de determinado tipo de música ou ritmo musical, coisa que outro grupo ou outro indivíduo não goste. Essa consciência individual
ela não existe sozinha. Eis a grande questão. A sociologia do Durkheim é uma sociologia coletiva, coletivista, né? Do ponto de vista de entender a sociedade, né, como imposição aos valores do indivíduo. Quando o Émile Durkheim vai entender que a consciência individual não atua sozinha, é porque existe uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva nada mais é do que uma espécie de média comum, ou melhor, uma soma da média comum das consciências individuais. Não é simplesmente, veja só, não é simplesmente a soma das consciências individuais. É uma soma da média comum. Ou seja, entre eu aqui e você, deve existir algum tipo de valor que nós compartilhamos, algum tipo de norma que socialmente nós compartilhamos, que nós entendemos como consciência coletiva. Quer ver? Vou dar um exemplo bem banal. Eu, João Gabriel, acho muito importante sair vestido de roupa de casa. Você também, né? Acredito que você também. Então, mesmo que nós tenhamos, às vezes, posições políticas, posições individuais, posições, sei lá, enfim, diferentes, nós tenhamos para viver em sociedade sempre que compartilhar determinados comportamentos. Veja, um trânsito, né? Uma fila de carros que caminham numa direção, que tem regras, que cumprem essas regras, é um tipo de consciência coletiva. Mesmo que às vezes você não concorde, às vezes que burle certo tipo de comportamento normativo, nós necessariamente compartilhamos. Então, a consciência coletiva é essa soma de média comum. A nossa consciência individual não atua sozinho, mais uma vez. Por quê? Porque a consciência coletiva, ela se impõe sobre a consciência individual. Então há uma imposição fundamental da consciência coletiva sobre a individual. Veja, se lá no seu íntimo você não concorda com determinada forma de lei, não importa, em que sociedade você tem que segui-la. Ou seja, as instituições sociais te impôs um conjunto de normas, né, valores, regras, princípios, etc. E essas normas e valores necessariamente têm que ser seguidas. Senão há uma punição, senão há uma quebra dessa coesão. Entenda que a consciência coletiva se impõe sobre a individual quando ela formata, quando ela constitui determinados valores, determinadas regras. Portanto, veja só, a obra do Durkheim é uma obra que entende que o processo de socialização ele se dá na construção dessa consciência, tanto individual quanto coletiva. No segundo momento agora, vamos trazer para o nosso diálogo aqui, para a nossa reflexão, Peter Bergen e Thomas Luckmann, para falar um pouquinho sobre a socialização primária e secundária, que é, ou que simplesmente são as formas mais conhecidas nos processos nossos de socialização. Trazemos agora, meninos, uma citação bem interessante, que eu vou começando a ler ela, né? Vou ler ela e depois a gente vai analisar caso por caso e pontos específicos dela para nós entendermos. Numa obra chamada A Construção Social da Realidade, né, do Peter Bergen e Thomas Luckmann, publicada aqui no Brasil em 2003, existe uma definição muito importante da ideia de socialização e uma tipologização, uma diferenciação, né, dessas duas maneiras, essas duas formas de socialização. Comecemos assim. A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância e em virtude do qual torna-se membro da sociedade. A socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo de sua sociedade. Ou seja, significa fundamentalmente que dentro do processo de socialização, o nosso primeiro contato, que é um primeiro contato geral, ele se dá no âmbito familiar. Só que tem uma questão, um tópico interessante. Para o Berger, o primeiro nosso contato nem é necessariamente com a família, mas com algo que a família se utiliza para socializar, que é a linguagem. E de fato, a linguagem, antes mesmo do indivíduo ter consciência do que é família, de como que a família ocorre, a linguagem ela se introduz dentro desses campos. Cuidado, não é só uma linguagem simplesmente falada ou verbal ou escrita, mas também uma linguagem física, uma linguagem visual, uma linguagem que atribui significado às coisas, objetos, cores e tal. Então, a socialização primária, ela formata logo na infância o indivíduo para uma determinada sociedade. Claro que existem muitos casos, por exemplo, que vão falar de que o processo de socialização primária pode acontecer em outros momentos da vida, justamente para indivíduos que perderam esse processo de socialização durante um tempo, né? Várias crianças, inclusive, que sofreram, né, determinadas formas de abuso na infância, que perderam esse processo. Mas a segunda forma, a secundária, é importante. Depois de já socializado nessa primeira forma, a socialização secundária ela ocorre com o indivíduo que vai se estender socialmente em contato com outros grupos. Exemplo,
o trabalho e a escola são espaços que são secundários. Claro que existe uma visão já no século XX e XXI de que a escola tenha disputado já com a infância esse primeiro processo de socialização, né, quando crianças já são levadas a socializar na sua primeira forma praticamente já dentro da escola. Claro que a família ainda não consegue ser uma socialização secundária, mas a escola tem deixado nessa proximidade, ou melhor, essa distância entre socialização secundária e primária mais curta a cada momento, né? Tem colégios, por exemplo, escolas aí de ensino infantil que recebem crianças com menos de 1 ano de nascimento, né, 1 ano de idade, que estão aí dentro desse processo. Portanto, processo de socialização primária e secundária. O trabalho, o casamento, as formas de relacionamento dos indivíduos constituem também essa parte secundária. Por isso que na visão do Berg, do Luckmann, né, a formação da socialização ela é básica e ela é fundamental para gerar quem somos. Nossa personalidade só foi constituída a partir dessas instituições. Ok, mas isso não é neutro. Eu quero terminar nossa aula dizendo que o processo de socialização, como eu propriamente defini no começo da aula, é um processo que implica essa imposição de normas e valores. Toda norma e valor tem uma posição, é uma norma, é um valor. É aquilo que é atribuído fundamentalmente a questões de escolhas. Então dizer que a escola, que a família, né, que o trabalho são espaços de neutralidade na socialização é falacioso. Todos esses lugares transmitem formas de conhecimento que, outrora ou não, podem ser considerados mais ultrapassados, a serem superados, mas que são instituições fundamentais para que consolidamos aquilo que nós somos, aquilo que nos forma enquanto indivíduo, enquanto um ser social e coletivo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o tema dos processos de socialização. Se você gostou da minha explanação, da minha explicação, por favor, um comentário generoso aqui embaixo e deixe um like sempre no vídeo para mim, beleza? Não se esqueça de acompanhar o Brasil Escola em outras plataformas. Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos muita coisa todos os dias no Twitter. Nos acompanhem por lá também. O Brasil Escola está aqui disponível para vocês, para, claro, né, desenvolver nossa capacidade intelectiva. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.